Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje cá nos encontramos para mais um webinar da área de seguros. Portanto, sejam muito bem-vindos. Vamos passar os próximos minutos a falar de seguros, a abordar termos muito mais complexos e o que eu hoje trago-vos aqui são as informações que são importantes para fazer um contrato de seguro. Portanto, eu a semana passada iniciei uma crónica que é Entre no Mundo dos Seguros, e nestas primeiras semanas o que eu vou passar são as informações iniciais sobre o que é um contrato de seguro, as informações que são necessárias, como fazer uma apólice, portanto, todas essas informações que às vezes não são esclarecidas. Muitas vezes nós sabemos eh, pronto, sabemos fazer o seguro automóvel, o seguro multirriscos, mas sabemos verdadeiramente o que é que nós temos direito, o que é que nós temos que informar e também o que é que a companhia tem para informar. Portanto, antes de iniciarmos então o nosso tema, peço-vos então, façam gosto nas nossas páginas do YouTube, do Facebook e do Instagram, continuem-nos a seguir, Decisões e Soluções Guimarães Quintã, ou 360 Quintã, e também sigam também as minhas páginas, José Mendes Seguros, no YouTube, Facebook e Instagram, para que o nosso material chegue a mais pessoas e para que realmente seja importante este esclarecimento que nós fazemos. Bem, vamos então entrar no que é o nosso tema. Na semana passada, então, eu falei sobre o que era o contrato de seguro, portanto, como é que essa funcionava, que tipos de contratos existiam, os contratos individuais e os contratos de grupo, os contratos para seguros a pessoas e para seguros aos objetos. Hoje, o tema que eu vou tocar aqui é, no fundo, as informações que são necessárias para nós fazermos um contrato de seguro. Portanto, e acho que da melhor forma seria lançar realmente algumas perguntas para que eu vos possa esclarecer nesse sentido. Então, vamos então começar. De que modo é que o segurador é informado sobre o risco a cobrir? Portanto, de que forma é que a seguradora é informada do risco a cobrir? Bem, portanto, a proposta de seguro deve ser preenchida na totalidade e sem exatidão, porque serve de base ao contrato de seguro. É a partir daqui que o contrato de seguro é a partir daqui que é declarado na proposta de seguro o que é que o segurador avalia o risco e decide se aceita cobri-lo ou não. É também com base nesta informação que o segurador calcula o prémio do seguro a pagar. Para isso, pode pedir mais informações para além das que são solicitadas na proposta. O tomador de seguro e o segurado devem comunicar todos os factos que conhecem, sem omitir informação que seja significativa para o segurador avaliar o risco. Portanto, devemos dar toda a informação à seguradora para ela aceitar ou não o risco. Quando a proposta contém um questionário clínico, para além de responder de forma completa e verdadeira todas as questões, o tomador de seguro e o segurado devem acrescentar as informações relevantes para a para a análise do risco, ainda que as mesmas não sejam diretamente pedidas no questionário. Durante a vigência do contrato, todas as alterações ao risco devem ser comunicadas ao segurador. Portanto, por exemplo, no seguro automóvel, se há uma alteração da residência, eu devo comunicar. Se há uma alteração do condutor habitual do veículo, eu devo também informar. Bem, então, próxima questão. O que é que acontece se não se informar de um modo correto o segurador sobre o risco a cobrir? Bem, se esta não informação ocorrer, se for um erro ou uma omissão que seja propositada, o tomador de seguro, se o tomador de seguro ou o segurado não informem intencionalmente e de forma correta e completa o segurador, o contrato pode ser anulado. Nesse caso, o segurador não é obrigado a cobrir o risco, pelo que, eh, pelo que se ocorrer um sinistro antes de ter conhecimento desta situação ou nos 3 meses seguintes deste conhecimento. Se, se o erro ou a omissão se for negligente, portanto, se for não intencional, se o tomador de seguro ou o segurado não for cuidadoso na declaração de risco, fazendo-a de forma incorreta ou incompleta,
Mas sem que esse erro ou omissão seja intencional, o segurador pode propor uma alteração ao contrato no prazo de 3 meses, a contar da data em que tomou conhecimento que a informação sobre o risco não estava correta. Fazer a cessão do contrato se provar que nunca celebra contratos para cobrir riscos que não foram comunicados ou os que foram incorretamente comunicados. Se antes da cessação ou alteração do contrato ocorrer um sinistro, cuja verificação ou consequências tenham sido influenciadas pelo facto omitido ou incorreto, o segurador deve cobri-lo de forma proporcional à diferença entre o prémio pago e o que seria devido se o segurador conhecesse de forma completa a exatidão do risco. Ou seja, se o prémio pago representar 50% do prémio de que deveria ser pago, não existisse esse erro ou omissão, o segurador apenas é responsável por 50% desse sinistro. Ok? Se, entretanto, se o segurador provar que não celebra contratos para cobrir risco não comunicado ou comunicado incorretamente, não é obrigado a cobrir o sinistro. Tem apenas de devolver o prémio pago. Portanto, o que pode acontecer realmente é que, se nós não comunicarmos corretamente todas as informações ao fazer o contrato de seguro, a companhia pode não cobrir o risco e devolver o dinheiro pago, porque não aceitou aquele contrato. Bem, seguimos então para a próxima questão. Quais são então as principais informações que o segurador me deve prestar? Portanto, o segurador deve informar e esclarecer o tomador de seguro acerca das condições do contrato de seguro, nomeadamente sobre a denominação e estatuto legal, por exemplo, se é uma sociedade anónima ou não, o, o risco que vai cobrir, o valor total do prémio, possíveis agravamentos, portanto, possíveis aumentos, bónus, portanto, as possíveis reduções desse prémio em função da inexistência ou existência de sinistros, as formas de pagamento e as consequências da falta de pagamento. O que o seguro não cobre, portanto, deve informar também o que o seguro não cobre, como as exclusões ou as limitações das coberturas, o valor mínimo para o capital seguro, nos casos dos seguros obrigatórios, a duração do contrato e as regras para renovar e fazer cessar, então, o contrato. Também devem informar o modo de fazer reclamações, os meios de proteção jurídica existente e a autoridade responsável para a supervisão. Bem, então, como devem os seguradores prestar essa informação? Como é que então as companhias de seguros nos devem prestar essas informações? Bem, as informações que o segurador está obrigado a prestar devem ser fornecidas por escrito, de forma clara e, em regra, em português, antes do tomador de seguro celebrar o respectivo contrato. A proposta de seguro deve mencionar que, antes de celebrar o contrato de seguro, o segurador prestou ao tomador de seguro todas as informações obrigatórias. Portanto, é importante eles comunicarem todas estas informações. Portanto, na nossa proposta de seguro e depois também na apólice vêm estas informações todas que eu acabei de dizer. Se não tiver, o contrato não é válido. Então, nova pergunta. O que é o dever especial de esclarecimento do segurador? Portanto, há aqui há momentos em que há um dever especial de esclarecimento. Como é que isto funciona, então? Se a complexidade da cobertura, o montante do prémio do seguro e o capital do seguro justificarem, o segurador deve esclarecer o tomador de seguro antes da celebração do respectivo contrato, sobre quais dos seus seguros são apropriados para as suas necessidades identificadas. Para isso, o segurador deve responder a todas as questões do tomador de seguro, chamar a atenção do tomador de seguro sobre o que vai ser coberto e como, nomeadamente quando, aos seguintes aspectos, as exclusões, os períodos de carência, as formas do segurador fazer cessar o contrato e um sem número de informações, chamar a atenção para isso. O dever especial de esclarecimento do segurador não se aplica a seguros de grande risco, nem a contratos celebrados por intermédio de um mediador de seguros, relativamente aos quais
existem deveres de informação e esclarecimentos específicos. Bem, então, nova pergunta. O que é que acontece se o segurador não cumprir estas informações? Portanto, o que é que acontece se a companhia de seguros não prestar estas informações todas? Bem, se o segurador não cumprir os seus deveres de informação, pode vir a ter de indemnizar o tomador de seguro por eventuais danos causados. Nestas situações, o tomador de seguro tem o direito de resolver o contrato, ou seja, solicitar a cessação do contrato. Exceto se a falta de informação do segurador não tiver afetado a sua decisão de contratar o seguro ou a cobertura do seguro já tiver sido acionada por terceiros. Se o tomador de seguro dispõe de 30 dias a contar da data em que recebeu a apólice para resolver o contrato, com efeitos desde o início, tendo direito à devolução da totalidade do prémio. O mesmo acontece se as condições da apólice não estiverem de acordo com as informações prestadas antes da celebração do respectivo contrato. Bem, por hoje eu fico por aqui. O nosso vídeo hoje era essencialmente quais as informações que então a companhia deve prestar e quais também as informações que eu devo prestar para qualquer tipo de seguro, para que realmente o seguro não haja aqui falhas, para que haja sempre cobertura por parte das companhias de seguros, que infelizmente também é algo que acontece. No vídeo da próxima semana, o que eu vou falar é então como fazer uma apólice, o que é que vem nesse documento, quais são realmente as informações importantes quanto à apólice, e depois vou explanar um bocadinho esse assunto do que é a apólice em si de um seguro. Hoje eu realmente fico por aqui. Eu espero ter ajudado todos vocês a esclarecerem as vossas dúvidas, poder perceberem um pouquinho mais sobre a parte dos seguros, sobre o que são realmente os contratos de seguro. Se, entretanto, restou alguma dúvida também, tenho aqui os meus contactos, podem entrar em contacto comigo para ver esclarecido essas dúvidas. Apenas antes de me despedir, apenas digo para realmente aproveitarem esta fase em que estão em casa, revejam os vossos seguros, vejam se têm tudo em dia, aproveitem para pedir simulações, verem se realmente têm os vossos seguros ajustados e os preços ajustados também, e se acharem que não têm, solicitem uma cotação. Eu terei todo o gosto, disponibilizo-me também para isso, para vos poder ajudar a encontrar as vossas melhores soluções. Assim sendo, eu me despeço. Espero que fiquem bem. Já sabem, continuem a seguir as nossas páginas do Facebook e do Instagram e do YouTube para se manterem informados de todo o nosso trabalho. E já sabem, protejam-se. Vamos todos fazer um bocadinho da nossa parte, mas cá estamos sempre para vos ajudar e poder auxiliar por estes meios digitais. Eu me despeço em meu nome e em nome da equipa da Decisões e Soluções Guimarães Quintá. Desejamos que fiquem bem e não se esqueçam, sexta-feira temos novo vídeo da área imobiliária e eu cá estarei, cá estarei na próxima semana, no mesmo dia, à mesma hora, para falarmos um pouquinho mais sobre o que é seguros. Portanto, já sabem, continuem a acompanhar e entrem no mundo dos seguros. Boa noite!